E aí, pessoal, estamos de volta para poder voltar à discussão do tema da PL 257. Vocês escreveram uma quantidade grande de dúvidas e aí eu quero voltar a esse tema para tirar algumas dúvidas, para deixar algumas coisas também esclarecidas, né, em relação a essa PL. Quem não viu o vídeo ainda, clica aqui, veja o vídeo e aí volta para cá depois para a gente discutir um pouquinho sobre ele com as dúvidas que vocês me trouxeram. Vamos lá, basicamente o vídeo é polêmico, então eu tenho plena consciência disso, respeito às opiniões em contrário, tá? Aquelas de que acham que eu tratei com eufemismo, com alarde ou com pouco alarde, enfim, eu tentei ser o mais técnico possível para passar para vocês informações. A minha intenção não é fazer um vídeo de natureza política, eu não estou aqui nem contra nem a favor do PL, enfim, eu não estou aqui para discutir politicamente se o PL deve ou não ser aprovado. Na verdade, a minha intenção é que você entenda tecnicamente o que ele diz, até para você concordar ou não, tá? Então, primeira pergunta foi, pode interferir no direito adquirido de quem já foi aprovado em concurso público para não ser nomeado? As perguntas que me separaram aqui. A Josilane perguntou isso. Sim, né? Então, nem tudo, eu não estou querendo de jeito nenhum dizer a vocês que o PL é fantástico. Então pode sim atingir o direito adquirido. Por quê? Porque o direito adquirido é de ser nomeado para aqueles que ingressaram, que foram aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. O PL, ele prevê não só a possibilidade de não haver nomeação, como até mesmo a exoneração de servidores dentro do ente federativo que estiver extrapolando o limite de gasto com o pessoal. Eu quero que vocês saibam que esse limite de gasto não foi criado pelo PL, não. Ele já existe. O artigo 169 da Constituição Federal prevê a perda do cargo de servidores públicos comissionados, depois não estáveis, depois estáveis, se o limite de gasto com o pessoal for ultrapassado, tá? Então, sim, desde que o ente federativo demonstre que aquele quantitativo de vagas não tem como ser preenchido sem atender aos limites, é possível sim que o sujeito não seja nomeado. Não está se imaginando isso, né? Porque a administração pública elabora concursos e no momento em que ela apresenta o número de vagas do edital, ela já está considerando inclusive o limite prudencial, mas pode sim, tá? Me perguntaram sobre 2 anos sem concurso para a área jurídica do Executivo Estadual. Exceção de delegado, né, que estaria na parte de segurança, correto? Em termos, são 2 anos sem nomeações para aprovação em concurso é possível. A realização de um concurso no último ano, por exemplo, é possível desde que as nomeações sejam feitas depois dos 2 anos. Dentro desses 2 anos, dentro do Executivo Estadual, as nomeações estarão vedadas sim, tá? Então, não será possível novas nomeações no Executivo Estadual dentro desse prazo de 2 anos, o que não significa que não haverá concurso dentro desse prazo. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Também a Angélica pergunta se isso pode atingir concursos municipais. Não. O PL 257, ele trata do refinanciamento das dívidas dos estados, né? São entes federativos que não têm qualquer tipo de, como é que eu posso dizer, hierarquia em relação aos municípios, isso não atinge os municípios. Geonas fala um pouquinho, discute um pouquinho acerca do fato de você diminuir até 4% do salário do servidor por causa da contribuição previdenciária, né? Não é uma diminuição nominal, mas uma diminuição real, porque aumentaria o valor da contribuição previdenciária. E ele fala que exonerariam 20% de comissionados que trabalham honestamente. Os comissionados trabalham honestamente, isso é indiscutível, né? Alguns sim, outros não, assim como servidores efetivos, assim como empregados. Em todo canto a gente tem gente honesta e desonesta. E o fato nós estamos gastando dentro da administração pública mais do que podemos e alguma coisa vai ter que ser feita. Enfim, alguma coisa tem que ser feita. Se não for para exonerar os comissionados, a gente vai ter que arrochar em relação aos servidores que têm estabilidade. Então, no meu entendimento, nós temos uma quantidade de cargos em comissão um pouco acima daquilo que era imaginado no texto constitucional quando se criaram cargos em comissão. Claro, existem aqueles que estão trabalhando honestamente, existem aqueles que são apadrinhados. Enfim, a exoneração de cargos em comissão
ela é livre, né, independentemente do PL, mas essa exoneração para atingir limites de gasto, efetivamente em relação a comissionados, ela é a primeira medida que o texto constitucional regulamenta. Por quê? Porque se eu estou extrapolando o limite de gasto e eu preciso cortar gasto para voltar a essa minha atividade política e econômica, né? Eu preciso reorganizar minha atividade econômica cortando gastos, é razoável que eu comece cortando comissionados. E ele fala que nenhuma política de ajuste fiscal teve êxito no país. Por enquanto, eu também não estou vendo, não. Algumas políticas de ajuste fiscal tomadas pelo Fernando Henrique tiveram sim êxito, mas realmente a gente tem tido políticas mal sucedidas no país nos últimos tempos, mas a gente não pode deixar de continuar tentando. Então, enfim, o PL não sei se é a solução, mas nós precisamos de uma política de ajuste fiscal. Vamos conseguir sopesar as coisas, tá? Seja o Temer, seja a Dilma voltando, eu não quero discutir política, eu quero discutir a necessidade do ajuste. A gente precisa fazer esse ajuste e eu não estou lhe dizendo que o PL é a melhor medida, tá? Mas que ele precisa ser feito, ele precisa. Também está perguntando do aposentado por invalidez, se ele pode ser chamado para revisão do INSS e também os aposentados por invalidez no regime próprio. Isso não é insegurança jurídica. A invalidez, ela é permanente até que as coisas mudem. Então o sujeito é aposentado por invalidez e ele, deixando de estar inválido, não tem por que continuar aposentado. O que a gente tinha era um servidor aposentado por invalidez que não estava inválido pela ausência da revisão. Isso também não é razoável, né? Não é razoável pagar um aposentado por invalidez se ele não estiver inválido. Eu não estou lhe dizendo que isso é uma medida bacana, que é uma medida popular, e enfim, tem que se tomar bastante cuidado, principalmente com as perícias. Muitas vezes as perícias rotulam de não inválido um sujeito que está inválido. Isso sim tem que se cuidar, né? Mas o retorno ao aposentado por invalidez, ele é razoável se ele tiver cessado, né? Se tiver cessado o motivo da invalidez. Tive algumas outras questionando acerca de PGM e servidores municipais, não incide. Então, assim, o PL é discutível e eu tô aqui para isso, tá? Podem continuar comentando e dizendo as dúvidas de vocês, inclusive criticando o posicionamento aqui, mas assim, me tragam críticas jurídicas para que a gente possa rebater. Eu não estou a favor do PL, então as críticas políticas que estejam criticando o meu posicionamento, elas não serão respondidas pelo simples fato de que eu não estou apresentando nenhum posicionamento. Estou tentando ser o mais técnico possível na análise do PL, tá certo? Pessoal, estou aqui para o que vocês precisarem, para o que vocês quiserem, sempre. Até a próxima.